Hoje, então, é canto 10, capítulo 20, verso 9. O título do capítulo é A Estação das Chuvas e o Outono. Shrutva parjanya ninadam manduka sasrijur giraha tusnim shayana pragya dvad brahmanani yamatyaye. Shrutva, ouvindo, parjanya, das nuvens de chuva, ninadam, os ressoar, manduka, as rãs, sasriju, emitiram, giraha, seus sons, tusnim, em silêncio, shayanaha, deitadas, prak, anteriormente, yadvat, assim como brahmanaha, estudantes brahmanas, niyamatyaye, depois de terminarem seus deveres matinais. A tradução. As rãs, que tinham permanecido em silêncio o tempo todo, de repente começaram a coachar ao ouvirem o ribombar das nuvens de chuva, do mesmo modo que os estudantes brahmanas, que executam seus deveres matinais em silêncio, começam a recitar suas lições quando chamados pelo mestre. Significado. Srila Prabhupada comenta: depois do primeiro aguaceiro, quando há som de trovões nas nuvens, todas as rãs começam a coachar, assim como estudantes que de repente põem-se a ler seus estudos. De modo geral, os estudantes devem levantar-se de manhã bem cedo. Entretanto, eles não costumam se levantar por vontade própria, mas só quando tocam o sino no templo ou na instituição cultural. Devido à ordem do mestre espiritual, eles se levantam de imediato e, após terminarem seus deveres matutinos, sentam-se para estudar os Vedas ou cantar mantras védicos. Da mesma forma, todos estão dormindo na escuridão de Kali Yuga, mas quando aparece um grande acharya, unicamente por causa de sua chamada, todos passam a se dedicar a estudar os Vedas para adquirir o conhecimento verdadeiro. Srila Prabhupada aqui, Jai. Esse acharya aqui é ele, né? Prabhupada. Bem, tem curiosidades aqui. Hans, vocês lembram o nome em sânscrito? Manduka. Manduka. Outra curiosidade é que aqui tem uma tradição de que quando as rãs começam a coachar é porque vai chover. Porque vem chuva, né? Aqui tem essas estiagens longas, né? Sim, mas ultimamente elas... Estão caladas. Não, elas estão errando. Elas estão errando, né? Bom, o tempo está mudando, elas estão errando. Mas existe essa tradição, né? Então, às vezes a gente até sabe que tem uma rã no banheiro quando começa a escutar o barulho delas coachando. Então aqui tem essa curiosidade, nada tão importante, mas esse capítulo é cheio de analogias e as analogias têm essa característica. Elas se aproveitam de algo muito conhecido para explicar algo que é difícil de se compreender através da percepção sensorial. Então aqui o que é muito conhecido é que as rãs coacham depois de ficarem em silêncio, quando começa a ouvir o ribombar das nuvens. E aí vem o exemplo que tem muito a ver com o nosso instituto, que os estudantes brahmanas que executam seus deveres matinais em silêncio começam a recitar suas lições quando chamadas pelo mestre. E o significado, Hridayananda Das Goswami comenta o que Prabhupada comenta. Provavelmente Prabhupada comenta isso no capítulo 20 do 10º canto, no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E Prabhupada diz que depois do primeiro aguaceiro, quando há som de trovões nas nuvens, todas as rãs começam a coachar, assim como estudantes que de repente põem-se a ler seus estudos. Prabhupada explicando o texto. E então,
De modo, de um modo geral, os estudantes devem levantar-se de manhã bem cedo. É costume, então, vencer a tamaguna, lutar para sair da tamaguna. Tamaguna representado pelo desejo de dormir, ficar na cama, principalmente quando tem uma chuvinha e um friozinho gostoso, né? Que a gente puxa o cobertor para cima e aí dorme muito mais. Então essa tamaguna tem que ser vencida. Então os, os devotos brahmanas, os estudantes brahmanas sabem, essa é minha fase de estudante, é agora que eu tenho que domar os cavalos selvagens dos meus sentidos. Então eles, pensando assim, eles se levantam, tomam banho frio. A gente pode tomar banho meio quentinho também, não tem problema não. Mas tomam banho para poder vencer a tamaguna e retirar da superfície da pele as toxinas que foram eliminadas durante a noite. É muito importante isso, senão elas são outra vez reabsorvidas pelo organismo. E um processo de purificação da saúde é que o organismo elimina, através dos poros da pele, substâncias tóxicas. Mas se o banho não é, se não se toma o banho pela manhã, em seguida a pele reabsorve essas toxinas e a pessoa readquire as toxinas que o próprio corpo dela eliminou. Sim, toma banho de manhã e então Tilaka, já cantando mantras, e então vai ao encontro dos Vaishnavas para a meditação, ou então ele próprio se absorve em meditar em Krishna. Só Krishna acorda de manhã cedo e medita em si mesmo. Todos nós somos conduzidos a meditar em Krishna. Se vocês podem ver hoje o fundo do altar todo branco, a deidade estava vestida de maneira bem simples mesmo, parecendo o humor de Vrindavana, dos pastorzinhos de Vrindavana, com turbantes e tudo. Eu não vim ontem no Govinda e só estou vendo a deidade que passou o dia todo vestido ontem com a roupa de hoje. Aqui a gente não muda a roupa para a deidade dormir. Então estava com a roupa de ontem e bem simples. É uma meditação muito interessante observar isso e observar o canto do Sansaradava, que vai descrevendo as qualidades do mestre espiritual nas suas 8 estrofes, qualidades muito importantes do Acharya. Aí a gente ouve um significado desse quando, da mesma forma, todos estão dormindo na escuridão de Kali Yuga. Mas quando aparece um grande Acharya, unicamente por causa de sua chamada, todos passam a se dedicar a estudar os Vedas para adquirir o conhecimento verdadeiro. Foi o que Prabhupada fez. Vários discípulos de Prabhupada rapidamente aprenderam sânscrito. Se vocês observarem as aulas de Prabhupada, vocês vão ver que Prabhupada canta Om Namo Bhagavate Vasudevaya, e então um devoto lê o sânscrito. O Prabhupada às vezes não lê o verso em sânscrito, e todos repetem, inclusive Prabhupada. Se vocês prestarem atenção, tem aulas que são bem gravadas, assim, bem naturais, com tudo que aconteceu. Outras são editadas, cortam-se vários pedaços. E aí já é um discípulo de Prabhupada. Imagine, Prabhupada ficou 12 anos na ISKCON. Depois ele partiu para Goloka Vrindavan. Mas ele ficou dando 12 anos. Em 12 anos, nos primeiros anos não aconteceu muita coisa, depois os devotos se aproximaram, depois os devotos foram iniciados. E logo esses devotos já estavam cantando mantras em sânscrito na frente de Prabhupada, falando sânscrito na frente de Prabhupada. E isso aqui é muito interessante dizer que, da mesma forma, todos estão dormindo, mas quando aparece um grande acharya, unicamente por causa de sua chamada. Uma vez, alguns discípulos disseram, Prabhupada, às vezes o senhor se refere a nós como devotos puros, o senhor fala assim publicamente, nós ficamos constrangidos porque sabemos quão impuros nós somos. Prabhupada disse, vocês eram impuros,
mas quando eu chamei, vocês logo vieram. Então aqui, Reverendo Maharaj está se referindo exatamente a isso. Que, na verdade, o próprio Prabhupada, tá, entre aspas, o próprio Prabhupada, ele diz, Srila Prabhupada comenta, e o resto do significado é todo um comentário de Prabhupada. Então, Prabhupada chamou, e todos aqueles devotos e devotas rapidamente entraram e aprenderam tudo, aprenderam a tocar mridanga, aprenderam a tocar cartas, a dirigir kirtan, aprenderam a adorar a deidade, a costurar para a deidade, aprenderam tudo, tudo rapidamente, cozinhar divinamente. Então, eles estavam só esperando. Vieram, estavam só esperando. Viveram alguns anos, 18, 17, 18, 20, 22, 25 anos, esperando que Prabhupada chegasse. Prabhupada chegou e rapidamente eles aceitaram. Nós precisamos compreender essa misericórdia, sabe? Do chamado de Prabhupada. Porque todos nós temos isso em algum grau. Talvez não tenha sido Prabhupada que nos chamou diretamente, tenha sido um outro devoto que nos encontrou na rua e nos chamou, que nos orientou, nos deu os primeiros passos, e nos ensinou a dar os primeiros passos, mas não deixa de ser Prabhupada ainda. Então nós estamos sendo chamados por Prabhupada, nós fomos chamados por ele, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer o ponto exato da nossa sinceridade, da nossa boa vontade, quando nós demos meia volta ao gozo grosseiro dos sentidos. Mesmo que tenhamos ficado apegado ainda ao gozo sutil dos sentidos, nós demos meia volta ao gozo grosseiro dos sentidos. E nós precisamos reconhecer isso em nós. Por quê? Porque a autoestima é uma das etapas do nosso desenvolvimento de autorrealização. Nós precisamos reconhecer em nós as vantagens que temos, a misericórdia que recebemos dos devotos, de Prabhupada, e as virtudes que nós tínhamos e que de repente serviram para nos aproximar de Krishna. Interesse por filosofia, interesse por coisas orientais, por misticismo, por comer bem, coisas gostosas, pelo vegetarianismo, seja lá qual seja a virtude. Nós precisamos reconhecer isso para vivificar a nossa autoestima, assim como nas 7 etapas do processo de autorrealização, nós temos a primeira etapa que é a sobrevivência, e tem gente que passa 70, 80 anos pensando na sobrevivência e não sai dali, fica ali, vai um pouquinho na afetividade, mas volta sempre preocupado com dinheiro, preocupado como eu vou sobreviver. Ou então ele vai até a autoestima para procurar um lugar de aceitação, um acolhimento da sociedade, ele quer ser acolhido, ele sente a necessidade de pertencimento da família, sensação de pertencimento de um grupo, sim, eu sou paraibano, eu sou brasileiro, eu sou nordestino. Aí tem um supermercado aqui do Nordeste que fez um adesivo que todo mundo colocava no carro assim, orgulho de ser nordestino. É um supermercado que cresceu muito aqui, então, orgulho de ser nordestino. Então, isso aí é uma autoestima exacerbada, não precisamos seguir até o orgulho de uma coisa assim, tão mundana, mas a autoestima, compreender, sim, eu tive coragem de deixar tais situações da minha vida, vícios, manias, coisas que eu adorava, eu tive a coragem de deixar aquilo. E assim ela deve ficar corajosa para quê? Para passar para o 4º nível de autorrealização, que é a transformação. Quando ela vai refletir, vai entrar em crise pesada, crise mesmo, para poder ela adotar o processo corretamente. E então, através do processo de sadhana bhakti, ela aceita ser iniciado, aceita o mestre espiritual e aceita se transformar. E aí ela vai para o 5º nível, que é a coesão interna. Ela vai agora cultivar a paz interior. Deixa o mundo rolar, deixe que digam, que pensem, que falem, deixe qualquer coisa.
Agora eu estou coeso internamente, eu vou ter uma atitude positiva com todo mundo, atitude de compreensão com os outros e vou cuidar de mim, das minhas características potenciais que precisam ser desenvolvidas. Aí ela passa para o sexto nível, coesão externa. Agora eu vou começar a servir a sociedade. Sim, eu posso dirigir Kirtan, eu quero dirigir bhajan, eu sei organizar, eu sei decorar um templo, eu vou fazer a diferença, eu sei costurar, eu vou costurar para a deidade, eu sei falar em público, dirigir uma solenidade, então eu vou ser o mestre de cerimônia. Nós tivemos 2 aqui nas nossas formaturas, eram sempre 2 mestres de cerimônia, o Jaya e o Chaitanya Doya, né? Que dirigiram para todas as formaturas. Então eu vou falar em público porque eu quero servir, eu quero fazer algo agradável. Assim eu vou receber os convidados, porque eu adoro falar com gente nova que está chegando. Então eu quero falar, eu quero fazer algo consistente para receber essas pessoas, para passar uma mensagem para essas pessoas. Sim, eu gosto do serviço no altar, porque eu gosto de detalhes, de serviços repetidos, o aprimoramento de um serviço que se faz todos os dias. Vou ser iniciado, vou ser brahmana, vou entrar no altar e vou finalmente poder ver a deidade vestida como deve ser vestida, tudo combinando equilibradamente, tudo. Vou fazer isso. Então a pessoa faz esse serviço para agradar a sociedade, agradar o mestre espiritual, agradar os outros. Por fim, ela entende, a única coisa que eu quero é servir. Já passei por todas as etapas da vida, eu não tenho interesse mais nenhum. O único interesse que eu tenho é servir o Bhagavatam. Eu quero dar os meus ouvidos para o Bhagavatam. Eu quero ouvir todos os dias a mensagem do Bhagavatam. Eu quero ouvir o Bhagavad Gita. Eu quero fazer a minha língua dançar ao som dos santos nomes. E quero que Krishna e Radha dancem nessa pista. Estou atualizado, né? Estou atualizado. Dançar nessa pista. Radha e Krishna na pista, dançando na minha língua. Eu quero ver a beleza das deidades. Então a única coisa que quer é servir a sociedade, servir as pessoas comuns. E ela então entra no último nível, no 7º nível de autorrealização, que foi o nível que Prabhupada focou. O mais explicado por Prabhupada, dos 7 níveis, é esse nível, o nível de servir. Prabhupada diz, dasa no dasa. Porque Chaitanya disse, porque nós entendemos que servir os servos de Krishna é a posição mais elevada, então Prabhupada deu mais ênfase a isso. Então aqui nós temos um significado que o comentador escreve 3 palavras. Srila Prabhupada comenta. Põe 2 pontos e o resto ele traz de Prabhupada. Então são 3, 6, 9, 12, 15 linhas repetindo entre aspas o que Prabhupada escreveu e comenta. E aqui o comentador do texto de hoje, o texto número 9 desse capítulo, a estação das chuvas e o outono. Tenho dito. Alguma pergunta? Coisa antiga, né? Tenho dito. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.